Qual a melhor transmissora de energia para os próximos anos? A Taesa ou a Transmissão Paulista? Qual está mais barata e compensa o seu investimento? Primeiro de tudo, o que precisamos entender? A Taesa está com um dividendo um pouco mais baixo e mesmo assim continuou subindo, passou dos R$ 36, que era o preço teto de muitas pessoas. Inclusive, ela deu um retorno de 518% em 10 anos, um retorno fenomenal. E o seu PVP hoje está maior do que 2021 e 2022, só não está maior que 2020 e 2019, quando a bolsa estava muito cara, sendo que na verdade ainda ela está acima da sua média, que é 1,8. Mas ela é uma empresa que tem uma margem líquida fenomenal, 44%, ela é negociada um PL de 11 vezes lucro, está bem elevado, mantém um ROI de 17%, um ROI muito bom ainda, está com a dívida bem alta de 4,5 vezes, um ROIC de 10,6%, é um ROIC considerado bom, levando em conta que ela tem uma dívida bem alta. Então é melhor analisar o ROIC quando a empresa tem mais dívidas, que é o caso da Taesa. E o seu CAGR de lucro está negativo porque ela caiu o lucro recentemente. Claro, ela é uma empresa que nunca deu prejuízo, até porque no ramo que ela atua é bem difícil dar prejuízo. E sua média de dividendos é muito alta, então ela é uma boa pagadora de dividendos há muito tempo. Inclusive sua média é 11,22%. Chegou a pagar mais de 15% em 2014 e 14% em 2022. Quem comprou mais barato recebeu muito mais. Sua frequência de dividendos basicamente é trimestral, então paga bastante dividendo também. O seu lucro teve uma queda bem acentuada de 2021 para 2022, caiu de 2,1 bi para 1,45, por causa do IGPM, do IPCA, que teve uma queda no resultado das suas concessões. E ela é uma empresa hoje com 12,9 bilhões de valor de mercado. Não é tão grande, mas também não é pequena, não é uma small cap. Possui tag along de 100%, dá bastante segurança para o acionista. Ela cresceu de 2019 para 2020 fortemente a sua receita e o seu lucro, e agora está decaindo. E hoje, sua cotação está acima do seu lucro líquido. Há uma assimetria de mercado desfavorável. Então, primeiramente, o que o pessoal está preocupado? Suas duas principais concessões, basicamente, ela tem a licença para transmitir energia e recebe todos os anos uma RAP, receita anual permitida já estabelecida, que ela é reajustada por índices de inflação, que no caso é o IGPM. Por isso que ela acabou tendo uma queda no seu lucro nos últimos anos, porque o IGPM foi bem menor do que o esperado, menor do que o IPCA, e acabou impactando. Sendo assim, como suas principais concessões vêm através desse índice, foi afetada diretamente. Então a sua concessão Nova Trans e a TSN, as duas somam mais de 1 bilhão de receita anual permitida, vão vencer. E todos sabem que quando uma transmissora de energia ganha um leilão, que tem lá a sua RAP estabelecida, seus quilômetros de extensão, elas demoram anos para concluir. Então se ela pretende ganhar leilões para substituir essa RAP que ela vai perder em 2030, ela precisaria ganhar nos próximos anos para dar tempo de construir e fazer seus investimentos, para assim, quando essas concessões terminarem, as outras que ela ganhou, suprir a RAP que ela já ganhava com elas. Então esse é um dos principais medos do mercado. A Taesa precisa ganhar leilões nos próximos anos, até porque 1 bilhão de RAP que ela vai perder é muita coisa. Sendo que o payout da Taesa, se você for observar, sempre foi muito alto, 95%, 100%, 90%, e ela deu uma reduzida, pagou 80,9% em 2021. Então ela pode reduzir um pouco seu payout para poder diminuir sua dívida e assim ganhar concessões e leilões. Então tenha isso em mente. Claro que ela pode também ter um crescimento do seu lucro, porque o IGPM tende a não repetir o que aconteceu em 2022. Ela pode pagar ainda um dividendo aceitável, 6, 7, 8, 9%. Isso enquanto ela vai reduzindo a sua dívida. Sendo que se você for observar, em 2019 ela pagou 6,1%, 2017 8,3%, 2012 7,8%, 2010 4%. Então de vez em quando tem alguns anos que sim, ela paga um dividendo mais fraco. Mesmo sendo uma empresa muito perene, toda empresa, por mais perene que seja, passa por momentos de investimentos e problemas também. Sendo que sua receita líquida, comparada ao terceiro trimestre de 2022 e 2023, subiu 3,9% e comparado ao acumulado subiu 10%. Seu EBITDA também subiu 0,7%, comparado ao acumulado, os primeiros 9 meses de cada ano, 10%. Seu desempenho operacional foi um pouco menor e o seu lucro regulatório caiu 11,6% no trimestre de um para o outro, mas subiu 19% comparado ao acumulado, sendo que o lucro regulatório desse trimestre foi 330 milhões. Então foi bem menor comparado ao terceiro trimestre de 2022. Já o lucro líquido IFRS também caiu 7,8% comparado ao mesmo trimestre do ano passado e menos 37% comparado ao acumulado de cada ano.
Seu endividamento, por enquanto, se mantém controlado a trimestres anteriores. Mas a sua dívida tem um custo baixo, 4% ao ano. Então, a dívida é bem tranquila e o prazo médio da dívida é menos que 5 anos, sendo que a dívida está atrelada ao IPCA e ao CDI, 0,1% com uma taxa fixa, sendo que ela também tem projetos em construções, o Ananaí e o Pitiguari, que vão dar um capex de mais de R$1 bilhão, quase 2 bilhões, e uma RAP de 166 milhões para o Ananaí e o Pitiguari 21,4, projeto Tangará 104 milhões e o Saíra 174. Sobre esse novo leilão que teve recentemente em dezembro, a Taesa decidiu jogar a toalha, no caso não participar, mas por que ela decidiu isso? Isso porque a natureza altamente específica do certame, concentrada em lotes de grandes relevâncias. Então são lotes de concessões muito grandes. A Taesa não tem capacidade de adquirir uma dívida tão grande por enquanto. Se fosse lotes menores, quem sabe? Então, foi uma decisão sábia dar um passo de cada vez com as próprias pernas, já que tem os próximos anos que ela pode participar de leilões, entrar muito mais forte, com uma dívida bem mais baixa, para poder sim adquirir projetos com maiores RAPs. Isso que vai ter um próximo leilão em março de 2024. E com base na opinião de 12 analistas, no dia 2/1 de 2024, 6 deles recomendam manutenção, 5 venda e 1 venda forte. Então o cenário não está muito bom para a Taesa. Claro que a opinião de analistas você não precisa levar em consideração 100%, mas sim como uma análise complementar. Agora a Transmissão Paulista, qual que é o cenário para ela? Basicamente ainda negociada abaixo do seu valor patrimonial, seu dividendo está mais alto porque ela vai pagar numa pancada só, e subiu 28%. Ela também é negociada a menos de 8 vezes lucro, então mais barata que a Taesa, sendo que a sua média é 8,27, então ainda está abaixo da sua média. Seu preço sobre valor patrimonial médio é 1,16, está em 0,98, bem abaixo da sua média e também abaixo de 2020, quando estava muito cara. Ela possui um ROI de 13%, um pouco inferior da Taesa, porém um ROIC superior de 11,8%, já que ela tem dívidas também controladas por enquanto, mas é uma dívida relativamente alta, de 2 vezes EBITDA, então seria melhor analisar pelo ROIC. Sendo assim, um ROIC superior ao da Taesa, mas é pouca diferença. Sua margem líquida também é fenomenal igual a da Taesa, mais de 40%, e seu payout está em torno de 29%. Mas se a dívida não passar 3,5 vezes EBITDA, eles disseram que vai manter o payout de 75% do lucro líquido. E possui um CAGR de lucros, ou seja, um crescimento médio em 6,27% nos últimos 5 anos. É uma empresa também que nunca deu prejuízo, um excelente ponto. E a sua média de dividendos é mais baixa que a da Taesa, 7,39%. Então dos anos para cá deu uma oscilada boa. Pagou 18% em 2018, 6,6% em 2019, 6,26% em 2020, 14% em 2021, em 2022 somente 4,6% e agora 8%. Tem uma empresa para o médio prazo. Claro, vou falar logo mais, ela vai fazer bastante investimento, então para daqui a alguns anos. Sobre sua frequência de pagamentos, quando ela tinha pagamentos constantes, estava estabilizada, ela pagava em torno de 4 vezes por ano, então tem bastante fluxo de pagamento também. E o seu lucro líquido também teve uma queda de 2020 para cá, mas a tendência é que vá se recuperar com esses novos investimentos, essas novas concessões. Ela é uma empresa um pouco maior que a Taesa, tem 20 bilhões de valor de mercado e não possui tag along, então nesse quesito ela falha. E sua receita líquida vem crescendo desde 2017, como se fosse uma escadinha, um ponto positivo. Hoje é uma distorção, também a cotação está acima do lucro líquido, mesma coisa com a Taesa. Sobre seus leilões, ela foi um dos maiores vencedores agora do maior lote leilão da Anel, mas pode limitar dividendos, deixaram bem claro. Ela ganhou o lote 1 do primeiro bloco, que foi um movimento já esperado, que vai dar um RAP de 284 milhões e vão fazer 3,15 bilhões de investimentos. E também ganhou o lote 7 e o lote 9, que são mais 5,6 bilhões de investimentos, com mais uma RAP de 906 milhões. Então uma RAP de quase 1,2 bilhões por ano. Então vão ser feitos mais de 8 bilhões de reais só de investimentos. Então, como é o esperado, nos próximos anos o dividendo pode vir mais fraco. Mas aí é época de acumular ações para quando ela distribuir bastante dividendo, você ter um preço de aquisição menor também. Sobre seus resultados, sua receita líquida subiu 18% no trimestre, o EBITDA 17,9%, o lucro líquido 22,7% e teve mais 44% de CAPEX.
ou seja, 307 milhões de investimentos. Sendo que ela deixou bem claro que vai ter um CAPEX de 5,5 bilhões logo de cara e uma RAP maior de 510 milhões. Então vai ter um endividamento um pouco maior também. E sobre seu payout, eles também deixaram bem claro 75% de payout mínimo. Isso, claro, se não ultrapassar 3,5 vezes sua dívida comparada ao seu EBITDA. E qual que é o preço-alvo de analistas? R$ 25,39. Então já ultrapassou o preço-alvo. Sendo que, com base na opinião de 3 analistas, no dia 8 de 1 de 2024, um deles recomenda compra forte, mais um compra, 8 manutenção, 2 venda e 1 venda forte. Então, basicamente, estão entre manutenção e compra. Então, qual é o meu preço teto para essas duas ações? Para a Taesa número 4, estipulando 1 bilhão 165 milhões de lucro líquido, com payout de 85%, chegaríamos no dividendo projetado de 96 centavos. Isso para o número 4. Para o número 11, você multiplica por 3 o preço teto e o DPA, ou seja, o dividendo projetado. Se eu quiser no mínimo 8% de dividendos, meu preço teto seria R$ 11,98, R$ 12 para arredondar. Como hoje está R$ 12,54, teria menos 4,4% de margem, eu não poderia comprar. Para a Transmissão Paulista, com 1,5 bilhões de lucro projetado, 75% de payout e um dividendo de 1,73, estipulando 6% de dividendos, meu preço teto seria R$ 28,78. Sendo assim, teria 7,3% de margem de segurança. Mas meu preço teto particular, eu sou mais criterioso, estipulo R$ 26 para comprar Transmissão Paulista. Isso é opinião minha, seu preço teto pode variar, levando em conta que eu estipulo um dividendo maior para a Taesa, porque ela precisa ganhar leilões, se endividar um pouco mais e talvez reduzir seus dividendos. Então eu tenho que ser um pouco mais criterioso, porque o momento da Taesa é mais desfavorável comparado à Transmissão Paulista. Então qual das duas ações que eu iria preferir hoje? Eu ficaria com a Transmissão Paulista por causa de projetos futuros e porque no médio prazo ela pode pagar um dividendo bem interessante quando terminar sua grande rodada de investimentos e suas concessões estarem a todo vapor. Sendo que hoje eu não compraria na verdade nenhuma das duas, porque passou do preço teto, mas a Transmissão Paulista é que mais se aproxima dele e caso tivesse uma queda eu faria o aporte. A Taesa abaixo de 36, 35 também seria uma excelente oportunidade. Para o número 11. E para o número 4, abaixo de R$12. Então hoje, com o PL menor, o PVP também menor, EV sobre EBITDA também menor, um dividendo maior, eu ficaria com a Transmissão Paulista. Mas, se você já tem Taesa, não se preocupe. Foi uma das melhores pagadoras e provavelmente irá ser da década. Então, duas excelentes empresas, mas que estão passando por momentos um pouco diferentes. Sem dúvidas, as duas ações servem para uma carteira previdenciária. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso àquela planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos, além de ter acesso também a um grupo no WhatsApp disponível para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.